Senhor a todos, é uma alegria imensa, estamos aí com mais uma Escola Bíblica Dominical, classe de jovens, que é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estou muito feliz com você que tem assistido este canal. A lição juvenil nós gravamos hoje, lição adolescente, daqui a pouco vamos postar todas elas. Tem a descrição no canal, no vídeo aí, e também a lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardi. A lição que nós estamos tratando nesse trimestre, segundo trimestre, a igreja do arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias, o padrão da igreja que é para os últimos dias que estamos vivendo hoje. E o texto, o tema da lição número 4 é conservando uma vida frutífera. Texto do dia, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. E a síntese, muito mais desafiador do que plantar uma igreja, consolidá-la, de tal forma que as pessoas permaneçam na vocação de Deus, mesmo diante das adversidades, perseguições e frustrações. Esse é o grande desafio hoje da igreja. A introdução fala do amor verdadeiro dos Tessalonicenses, associado à necessidade de uma fuga repentina em virtude da forte perseguição que se levantou, deixaram em suspenso o coração de Paulo quanto à permanência e consolidação da fé dos novos cristãos daquela cidade. O tópico de número 1 fala aqui da liderança frutífera, igreja frutífera. Paulo, um líder dos líderes. Se há uma característica peculiar do ministério de Paulo, que se pode destacar, esta é a capacidade de perceber o potencial de novos líderes. Algo aqui que chama a atenção de Paulo, na liderança dele, é o potencial. A visão de Paulo em enxergar líderes. Falando nisso, um abraço para o evangelista Gilberto Carlos, que hoje assumiu a igreja ali da Assembleia de Deus do bairro do Jardim União, estava lá agora na posse dele. Mas voltando ao assunto aqui, perceber o potencial de novos líderes. São tantos cujas listas presentes em quase todas as cartas que ele escreveu. Paulo escreveu várias cartas e a sua lista são várias pessoas que ele enxergou, viu, pessoas chamadas por Deus, e Paulo viu isso, Paulo enxergou isso, e essas pessoas são citadas em suas cartas. E aqui nós lemos que, por isso, pensamos apenas no paradigmático caso de Timóteo, que veio de uma família de dupla tradição religiosa e cultural, está em Atos 16:1, e Paulo enxergou nele um potencial líder, enxergou nele alguém que tinha um chamado de Deus, que foi alguém que Deus usou grandemente, que é o caso de Timóteo. E aqui diz, em 1 Timóteo 4:12, reconhecido por sua juventude, um inexperiente obreiro em sua primeira viagem missionária, enquanto alguém poderia ter mais adjetivos como desqualificantes para a vocação de Timóteo, Paulo viu além. Isso é o chamado de Paulo. Paulo enxergava além. E é assim, nessa liderança frutífera de Paulo, um grande exemplo para nós, para podermos enxergar líderes, enxergar pessoas que vão desenvolver um ministério maravilhoso. Paulo tinha esse chamado, Paulo viu isso, e por isso o ministério de Paulo era tão tremendo e tão maravilhoso também. Que Deus venha nos mostrar também pessoas e nós possamos enxergar e fazer aquilo que Deus tem mandado. No subtópico 2, Paulo, um líder de coração pastoral. As palavras do apóstolo em 1 Tessalonicenses 3:8 são, simultaneamente, fortes e amorosas. Paulo não esconde o sentimento de apaziguamento que as notícias de Timóteo trouxeram. A vida ganha novos horizontes diante da percepção de que a semente do Evangelho entre os Tessalonicenses floresceu e que o testemunho deles já frutificava em outras cidades. Então nós observamos aqui Paulo, um líder com coração pastoral e que trabalhou na vida dessas pessoas. Paulo, usado por Deus, e tanto que nós observamos aqui
que o testemunho deles já frutificava em outras cidades, porque palavras como estas, a igreja em Tessalônica não foram exceção na trajetória de Paulo. Aí cita alguns textos, evidencia o comprometimento deste homem não apenas com a vocação que possuía, mas com as pessoas que eram o objetivo primário desse chamado. Este é um dos motivos pelos quais aquela igreja prosperou espiritualmente. Havia uma visão de Deus cumprida debaixo do mais abnegado e dadivoso amor. Paulo, ele era um líder que, tanto que nós vemos aqui um líder de líderes, um líder de coração pastoral, que via, que tinha amor pelas almas, que cuidava deles, que tratava com eles, que ensinava com zelo e com muito amor. E no subtópico 3, fala que Paulo é um líder a ser imitado. E o comentarista cita aqui que há pessoas que podemos olhar e dizer: este irmão, essa irmã, inspira-me a ser um cristão melhor. Quantas pessoas nós vemos dentro da igreja? Nós vemos lá no São Jorge, né? Temos o presbítero irmão Manuel, é um obreiro, um abençoado, que digno de ser imitado. Por quê? Pessoas sérias, obreiros, que merecem respeito e que merecem admiração. Por quê? Porque essas pessoas, elas são usadas por Deus, são pessoas que buscam a Deus e que nós devemos imitar mesmo, porque estaremos imitando. Quando fala imitar Paulo, por que imitar Paulo? Porque Paulo tinha mente de Jesus Cristo. Ele imitava Jesus. É a mesma coisa obreiros e irmãs, obreiras aí também, que merecem todo o respeito e que nós devemos olhar. Paulo era esse líder a ser imitado. Diz aqui, o imitar, não, neste caso, não é irracional ou negativo, mas um movimento positivo de entusiasmar o povo. E aí cita o comentarista: será que hoje temos líderes a serem imitados? Líderes que merecem todo o respeito? É algo que nos chama a atenção. Paulo era esse líder a ser imitado. No tópico 2, uma igreja que frutificou, apesar das tribulações, problemas dos mais variados, como já vimos, envolveram a fundação e continuação do trabalho em Tessalônica. Mas isso não foi suficiente para barrar o crescimento da obra de Deus. Então nós observamos aqui que existem tribulações, existem perseguições, existem, mas não são suficientes para barrar a obra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado as mãos, aquilo que é para Ele fazer, Ele vai fazer, não vai deixar nada parar. O certo é eu e você não desistirmos da obra que o Senhor tem para nós. Então Deus tem algo grande para as nossas vidas, Deus tem algo tremendo para as nossas vidas e não devemos desistir, né? Não devemos. Então seja mais um dentro da casa do Senhor a ganhar almas. As tribulações que caracterizam esse primeiro momento da igreja primitiva não foram capazes de impedir o florescer do reino de Deus. Atos 14, 22. Então nada pode nos impedir. Nada. Nós mesmos podemos nos impedir. Nós podemos parar, desistir. Mas se nós colocarmos na mão do Senhor, Ele vai nos ajudar e vai nos dar força para continuar a caminhar. Então nós devemos entender que nesse mundo há aflição, sim, mas teremos vitória se não desistir. Vitória sempre. Subtópico 2, apesar da falta de um acompanhamento integral, Paulo era consciente de que sua distância com relação àqueles irmãos tinha, de certa forma, deixado lacunas na formação cristã deles. Apesar desse fato, isto não foi impedimento para que, em meio a muitas limitações, os tessalonicenses procurassem desenvolver a sua fé. E aí cita que é claro que o ideal para a formação de uma nova igreja é o pastor estar junto, é o líder estar junto, é o líder caminhar junto, para que essa igreja venha se desenvolver, venha vencer os desafios
vencer as dificuldades do mundo, vencer as dificuldades que ocorrem no dia a dia, temos que estar juntos. E aqui diz também, outras questões acessórias e secundárias devem ser reservadas para outras circunstâncias. As adversidades reais não devem impedir-nos de aspirar novos ideais apontados por Cristo. Não devemos parar na caminhada. O subtópico 3 diz assim: apesar das oposições, havia em Tessalônica uma forte oposição à mensagem de Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4 e 5, por parte de um grupo de religiosos contrários. Então eu sempre digo que há os Sanbalatos, Tobias na construção dos muros lá com Neemias, e também havia em Tessalônica os opositores à obra do Senhor, aqueles religiosos contrários que tentavam parar, pessoas com inveja, pessoas que não queriam a expansão do Evangelho. E em todos os lugares que vamos, sempre haverá pessoas tentando impedir o crescimento. E aqui diz que uniram-se a um grupo de desordeiros sociais e estabeleceram uma resistência declarada ao cristianismo que crescia entre a população. E o que ocorreu com isso? Não ocorreu nada. Ou seja, continuaram a crescer. Continuaram, enquanto eles estavam contrários à obra do Senhor, a obra continuava crescendo lá em Tessalônica. No tópico 3, diz assim: o que fazer para continuar frutificando? Tem alguns pontos aqui. O primeiro é não abandonar a fé. Então, crer em Jesus Cristo. Quando pensarmos em desistir, se chegar nesse ponto de pensar, esperar, porque Jesus vai cuidar. O negócio é não abandonar a fé. É a única forma. E o Senhor vai honrar e vai abençoar. Não são nossas constatações ou nossas certezas racionais que nos fazem persistir no Evangelho, mas antes a nossa viva esperança no que Deus fará, nos fará, e a convicção de que não é por vista que vivemos, mas por fé, é acreditar. Deus, Ele cuida de nós. Não abandonando a fé, Ele vai estar cuidando de nós. Então que eu e você possamos continuar firmes, buscando a presença do Senhor, pedindo para que Ele venha nos dar a direção. No segundo subtópico, diz assim: assumir uma vida de santidade. Em meio ao contexto tão adverso e conturbado, somente por meio de uma vida de dedicação a Deus, aquela comunidade poderia crescer. A única forma que eles puderam crescer e vencer todos aqueles problemas que vieram contra eles foi buscar uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de dedicação a Deus. Nisso eles conseguiram vencer. E diz aqui, ó, a vida do mensageiro precisa condizer com o nível de mensagem que ele porta. Era o que Paulo fazia, era o que Paulo pregava, e ali Paulo ensinava, e essa igreja crescia e vencia e frutificava. Aí nós vemos também, é imprescindível optarmos por uma vida santa, sem a qual nunca teremos a real compreensão de quem é Deus. Hebreus 12, versículo 14. E o subtópico 3, que é o último, diz assim: insistir no amor. Não há crescimento espiritual sem amor. Só há crescimento se amarmos. Só há crescimento se amarmos as vidas que estão ali. É a única forma de crescer. Se não, diz aqui, inchaço. A igreja incha. Mas a igreja que ama as pessoas que amam, ela começa... Eu lembro de Atos capítulo 2, em Atos 2 ali você vai ler vários textos e você vai ver o crescimento da igreja. Por que ela crescia? Porque eles tinham algo como Atos 2, versículo 42, eu acho. Atos 2, versículo 42. Por quê? Porque elas cresciam porque viviam em comum acordo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão, andavam juntos. Então, insistir no amor, permanecer no amor, viver no amor. Somente a pregação cheia de amor de Deus pode conduzir as pessoas ao encontro real com Jesus. É a única forma. Se não houver um encontro com Jesus,
a igreja ela não vai frutificar, ela não vai permanecer. É a única forma. E aqui a conclusão diz assim: não é sobre uma fórmula mágica a ser repetida para a multiplicação de igrejas. Não se trata de uma suposta revelação divina sobre como o reino de Deus deve ser anunciado. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é um testemunho histórico para o cristianismo, que em tempos de oposição, aflições, fragilidade, somente por meio do verdadeiro amor, a igreja do Senhor Jesus poderá viver plenamente a vontade do Pai. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus e que possamos caminhar, crescer cada dia mais e que possamos vencer, conservando uma vida frutífera nesse mundo tão difícil. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe Matheus Felipe que está gravando esse vídeo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.